Não podemos usar o mesmo método de disciplina com cada criança. Há muitas opções. E devemos estar atentos para saber qual opção será a mais eficaz em cada circunstância. O que fazer quando a criança desobedece? O que fazer quando tem que corrigi-la? Essa é uma pergunta clássica que poderíamos responder agora. Como podemos aplicar a disciplina corretamente? Há 3 dimensões da disciplina que devemos lembrar sempre como elementos básicos para serem eficazes. O primeiro elemento, a primeira dimensão, é o da instrução. Não poderemos corrigir a criança a não ser que primeiro lhe expliquemos claramente o que esperamos dela, ou o que devem fazer ou não fazer. Quantos pais reagem de forma zangada quando os filhos fizeram alguma coisa que eles não explicaram que não deveriam fazer? Como um pai pode sentir que é justo ou que é correto adotar uma medida corretiva quando nunca disseram à criança como deveria ser agido em determinada circunstância? Portanto, o primeiro passo que todo pai ou mãe deverá levar em conta é que se quero que meu filho mude algum estilo, algum método, esse pai deve saber como comunicar-se com o filho. Como explicar, como falar para que o filho entenda. O ponto seguinte é o da educação prática. Suponhamos que o Joãozinho chegou a hora em que pode fazer a sua cama sozinho. E eu não posso pretender que faça isso se eu não explicar primeiro que seria perfeito se ele fizesse. Mas se eu explico que tem que fazer a cama porque agora você tem que ajudar com o trabalho que todos temos que fazer aqui, o Joãozinho não vai querer fazer a cama. Porque o pai ou a mãe estão apresentando o caso como uma responsabilidade muito difícil que a criança tem que cumprir. E esta ideia que temos que ter uma família responsável e a criança não quer escutar esse tipo de instrução. Mas como será ótimo dizer ao Joãozinho, Joãozinho, já percebeu que já tem quase 7 anos? Nossa, como está crescendo tão rápido! Que maravilha! Sabe de uma coisa, Joãozinho? Os braços estão ficando mais compridos, as pernas estão ficando mais fortes, está crescendo e quase vai ter a força para fazer a sua cama sozinho. Eu não sei se vai conseguir, mas seria interessante tentar. Não gostaria de ver como eu faço para você aprender, porque talvez você possa. Eu acho que ainda é um pouco difícil, mas vamos ver se você consegue fazer, Joãozinho. E lá vai o papai ou a mamãe ou quem estiver ensinando e diz, quando você fizer a sua cama, deverá lembrar essa instrução prática. O segundo ponto, como... Lembre-se que quando damos instruções práticas, possivelmente devemos dividir a instrução em sessões pequenas que sejam mais simples. Não podemos começar ensinando a fazer a cama toda. Podemos começar dizendo, gostaria que aprendesse a colocar direito o travesseiro. Ou talvez pedir que faça com que a borda coxa esteja de maneira paralela ao solo, ao chão. São estas coisinhas pequenas que são importantes que ele lembre. E é claro, em pouco tempo, talvez no dia seguinte, na semana seguinte, poderá fazer a cama sozinho. E o Joãozinho começa a fazer e puxa deste lado e puxa daquele. E a cama fica assim, e fica assada, e toda amassada, e a mamãe chega e diz, Joãozinho, eu não ensinei você a fazer a cama assim, está um desastre. Quando você vai aprender? Se a mãe fizer isso, está destruindo a possibilidade do Joãozinho continuar crescendo e querendo aprender coisas. Não importa como ele fez a cama, a mãe ou o pai deve chegar e dizer, que bom, como fico contente que você tenha feito a sua cama. Não diga que está bem feita. Como me alegro que tenha feito a cama. Que bom que você fez a sua própria cama. Estou contente que você tenha feito. Até entendemos se ela não estiver bem feita. Mas você deve se estivesse satisfeito. E, por favor, não refaçam a cama depois que ele sair do quarto. Porque ele vai perceber isso. Deixe assim e no dia seguinte façam a cama de novo com ele e repassem as coisas que são importantes. Ali está no quadro Instrução e Educação Prática. Mas o que acontece quanto à correção? Pode ser que 2 meses depois o Joãozinho diga, não quero mais fazer a cama. Não vou fazer.
Quando a rebeldia se torna aparente contra alguma indicação dada pelo pai ou pela mãe, então sim. Aí é quando o pai ou a mãe devem procurar o método para corrigir que seja correto. E os métodos? Não existe só um. Os métodos são variados. E quando escolhemos um, devemos nos lembrar que devemos procurar criar a atmosfera correta nesse processo de correção. E seria bom lembrarmos destes 5 princípios que vou repassar com vocês. O primeiro é que devemos entender e nos relacionarmos com o temperamento da criança. Porque dependendo do temperamento da criança, como eu vou tentar explicar o processo da correção? Se a criança for talvez uma criança mais do tipo prestativo, ou então tímido, ou desconfiado, não vou tentar animá-la. Olha, eu sei que você pode fazer, não desanime, tente de novo, porque a criança vai ficar ainda mais desanimada. O enfoque com esta criança vai ser totalmente diferente. Devem entender o temperamento da criança. O ponto seguinte diz entender e saber se relacionar com a etapa do desenvolvimento da criança. As crianças passam por etapas diferentes de desenvolvimento e, como pais, devemos entender que cada etapa tem suas características específicas. E se trabalharmos para desenvolver as etapas, todo pai e toda mãe sabe que é uma etapa em que a criança quer sentir tudo através do sentido do paladar. E aí, então, tudo o que pegam, colocam na boca. Outra etapa em que a criança quer provar tudo batendo. E é quando começam a abrir as coisas e tirar as joias e as tintas, instrumentos e utensílios que a mãe tem na cozinha e começam a bater. O que um pai ou uma mãe fariam para criar um ambiente correto para que a criança possa se sentir normal nesta etapa do desenvolvimento? Há pais que vão tentar mantê-las quietas, sempre observadas, ainda que nesta etapa da vida da criança é exigido que descubra, que investigue, que procure. Que bom seria se os pais nesta etapa criassem um ambiente positivo, um ambiente onde a criança se sinta confortável para fazer o que é natural que a criança faça. Existem pais que tirariam a criança da casa, quando deveriam, na verdade, tirar da casa as coisas que são perigosas para a criança. Se há plantas que a criança vai destruir, tire do lugar e coloque onde a criança não possa alcançar. Se tem ou jarras especiais que querem proteger, tirem de onde está. Coloque em um lugar onde a criança não possa alcançar. Na cozinha, deve assegurar que todos os armários estejam fechados, menos um, que é o que a criança pode querer descobrir, abrir e tirar as coisas que vocês já estão dispostos a deixarem que brinque e deixá-la que faça barulho, que bata nas coisas. Criar um ambiente agradável para a criança. O ponto seguinte é fornecer também uma alimentação que seja saudável. Quantas vezes a resposta inadequada da criança está ligada a uma alimentação que não está sendo balanceada? E por último, deveríamos considerar as circunstâncias. Circunstâncias que exigem que sejamos flexíveis e que requerem que tratemos as crianças de formas diferentes. E depois de termos entendido esses princípios, vai ser mais fácil para nós escolher o método de correção adequado. Há vários métodos. Vou ler a lista de métodos e depois vamos avaliar especificamente cada um deles. O primeiro é o método da comunicação. É extremamente importante que a comunicação seja sempre parte de toda a disciplina, toda a correção, todo o ensinamento que tenhamos em nossa casa. Mas os outros métodos que escolher para corrigir os filhos são as consequências naturais, outras são as consequências lógicas, e o resto é reforçar o positivo. Em alguns casos, podemos usar o método da extinção, que significa ignorar positivamente algo negativo. Novamente, podemos recorrer à disciplina física, às palmadas, como a última medida corretiva. E com os adolescentes em particular, também com os menores, mas especialmente com os adolescentes, é extremamente útil o contrato. Estabelecer um contrato em que o adolescente e os pais assinam se estão de acordo. Como usarmos estes métodos? Primeiro, vamos confirmar o que é cada um deles. E vamos ver então que o método da comunicação indica que vamos explicar claramente o que se espera da criança e as consequências da desobediência. Tem que pedir à criança, em muitos casos, quando a criança é pequena, que repita
o que foi explicado para que então o pai ou a mãe possa ter certeza de que ela entendeu. E quanto às consequências naturais, diria que não vamos intervir e permitir que as circunstâncias do que a criança deseja fazer sejam a medida corretiva. O resultado do que a criança faz é o que vai corrigir a criança. Consequências lógicas é planejar uma consequência negativa que está logicamente relacionada à desobediência da criança. Reforçar o positivo significa premiar as boas ações de tal maneira que seja mais provável que se repitam no futuro. Se vamos usar a extinção, isso será não prestar atenção. Não prestar atenção às atitudes negativas ou equivocadas da criança para que não se repitam mais. Porque se lhe dou a minha atenção, o que ela foi chamar a minha atenção. A disciplina física, ou seja, a surra, significa a dor física aplicada apropriadamente e com a atitude correta. E o último ponto, os contratos. São acordos escritos entre pais e filhos, onde as exigências e as consequências, no caso de quebra de contrato, estão claramente estipuladas. Depois de havermos entendido isto, é interessante podermos juntos considerar certos casos e ver qual seria o método mais apropriado para relacionar a esta situação ou este problema. Reconheço que ao ler estas frases que descrevem situações, não vamos explicar todo o contexto da situação. E é possível que em alguns casos, estando de acordo ou em desacordo, estamos fazendo o correto. Portanto, vamos ver como reagimos a estas situações. Quando uma criança pequena se joga no chão em público. O pior que uma pessoa pode fazer, que um pai pode fazer, é ignorá-la. O que acham deste conselho? Está correto ou incorreto? Estão de acordo com esse conselho ou não? Tenho certeza que uma parte está de acordo e que outra parte discorda. E é importante que entendamos texto em uma situação assim. A manha, ou quando o filho se joga no chão esperneando, tentando chamar a atenção, tem por objetivo que o pai ou a mãe responda a essa necessidade, a esse interesse que a criança tem. Se o pai ou a mãe responde, mesmo que seja negativa, a criança está conseguindo obter o controle sobre a atitude dos pais. Vou dar um exemplo específico. Um casal está saindo de uma igreja. Tem uma filhinha de 3 anos. Há um grupo grande de pessoas lá fora que está para entrar. E esta é uma igreja onde existe uma comunidade educativa e também um hospital muito grande. E há muitas pessoas que conhecem umas às outras. Este casal com sua filhinha são muito conhecidos. E quando estão chegando lá fora, na frente das pessoas que estão esperando para entrar para o próximo culto, a filhinha se joga no chão e começa a espernear e a gritar "Nhê!", num quadro dos mais barulhentos e feios que um pai pode ver. Eu estava saindo quando vi isso e disse para mim mesmo: se eu fosse o pai, eu a pegava pelo braço, levava atrás de uma árvore e dava uma lição. E para minha surpresa, a mãe da menina, que é uma amiga minha, fez uma coisa totalmente diferente. A menina estava gritando e esperneando aí. A mãe se abaixou, disse alguma coisa para a menina, se levantou e, como a menina, continuou andando sem se preocupar nem um pouquinho com a filhinha. Eu perguntei então o que ela tinha dito para a filha. Porque quando ela começou a andar, deu só uns passos, a menininha se levantou e, choramingando, começou a resmungar. Ninguém está prestando atenção. Calou a boca, se levantou e correu atrás da mamãe. Então eu perguntei à mãe o que ela tinha dito e ela só tinha dito o seguinte: vamos resolver isso em casa. Se levantou e continuou andando. Não deu atenção à mãe da filha. E deu resultado, porque a filha parou porque não conseguiu o que ela queria. Quantas vezes viram filhinhos ou filhinhas no supermercado, sentados nos carrinhos, e quando estão já na saída, quase na caixa, olham todas as balas e chocolates, não é? Esticam o braço e dizem, eu quero esse, e começam a fazer suas manhas. Começam, não chorem, mas que vergonha, olha só, todos estão olhando para a gente.
E pela vergonha do pai ou pela vergonha da mãe dão a bala ou o chocolate, ou o que a criança pede, e estão afirmando à criança que toda manha dá resultado. E isso acontecerá muitas outras vezes. Eu reconheço que com algumas manhas deve-se tomar uma atitude. Não pode simplesmente ignorar. Se estão numa situação social importante, sentados na frente, na segunda fila, onde for, e o filho começa a fazer uma manha enquanto o orador está tentando falar, é muita falta de respeito de sua parte se seu filho chorasse o quanto quisesse e você nem se preocupasse. Naquele exato momento, deveria pegar a criança, levar para fora e então resolver a situação. Se for também uma reunião em casa, deve determinar que a situação vai terminar, mas não responder positivamente a esta situação. E mesmo a resposta negativa vai ser a mais breve possível. Mesmo tendo que evitar este problema, depois nós resolveremos esta situação. Deixar a criança dentro do quarto ou fora ou em algum outro lugar. É muito importante darmos chance à criança de pensar que este método de comunicação, que é a manha, dará resultado. Utilizamos a extinção. Em outro exemplo, nós temos aqui alguns maus hábitos, como roer as unhas, podem ser eliminados mais facilmente mediante o uso de recompensas tangíveis, específicas, algo que a criança pode tocar, ver. O que vocês acham? É algo correto ou não usar recompensas tangíveis para que as crianças aprendam a mudar certos hábitos ruins, como roer as unhas? Tenho certeza que alguns acham que sim, outros que não. É importante que entendamos que as recompensas não são em si ruins. É o contexto onde são usadas que pode ser nocivo ou incorreto para a criança. Mas a recompensa está presente na vida constantemente. Eu não sei quantos adultos que no seu trabalho recebem recompensa a cada 15 ou 30 dias. Não é verdade? Estamos nos movendo ou respondendo ao fato de que há uma recompensa conectada à nossa responsabilidade. Então, quando uma criança faz um avanço no seu crescimento, na sua maturidade, existe algo de mal se dermos uma recompensa aceitável, correta? Seria útil entendermos como fazer isto. Como expressar o apreço. De qualquer modo, vocês não acham que, como pais, estamos dispostos e felizes em dar recompensas aos nossos filhos ou algumas coisas boas ou positivas? Se fizermos isso sem que haja nenhum motivo específico, temos que fazer quando há algo específico e ligar com o processo de crescimento da criança. Nós temos que procurar a forma correta de fazer isto. E o terceiro ponto diz: a disciplina física, ou a surra, é um método de correção bíblico. Todas as crianças se beneficiariam recebendo-a. Acham que todas as crianças precisariam de surra? Não. Definitivamente, nem todas as crianças se beneficiariam com a surra. Há muitas crianças que não se beneficiariam com nenhuma palmada. E simplesmente muitos pais, quando não deveriam dar. Eu sei que há muita controvérsia e discussão quanto à disciplina física, a surra. Eu quero compartilhar com vocês de alguns princípios que são importantes lembrar. Pessoalmente, eu acho que a surra, a disciplina física, é positiva em certas circunstâncias, em certos casos. Não em todos os casos, mas em certos casos. Sim, teríamos que lembrar que a surra é mais eficaz quando o filho é pequeno. Quando a criança está na fase pré-escolar. Depois que a criança passa da fase pré-escolar, teríamos cada vez menos e tentar eliminá-la para quando a criança chegar aos 8 anos de idade. Possivelmente aos 10. E em alguns casos um pouco mais velha. Mas nunca deveríamos dar surra nos adolescentes. Por que devem pensar vocês? Porque, em sua grande maioria, surra nos adolescentes gera rebeldia, rejeição, zanga. E teríamos que ter métodos muito mais maduros para conseguir que os jovens estejam de acordo com o processo de educação e crescimento. Como
como usar a surra corretamente. Talvez a melhor maneira de ilustrar isto é dizer que, na nossa casa, utilizamos a surra não com nossa filha, mas com o nosso filho. Algumas vezes. Eu reconheço, infelizmente, que algumas vezes usei a surra de maneira incorreta. Estava zangado. E apliquei sem estar numa atitude calma e tranquila. E me arrependo porque eu agi mal. Mas em outras situações em que a surra foi correta, foi apropriada, eu obtive resultados muito positivos. Talvez uma das experiências que mais me tocou foi a experiência que minha mulher teve. Nosso filho havia estado muito rebelde em um certo momento e a surra geralmente é dada quando existe uma rebeldia aparente, tipicamente por parte da criança. E essa rebeldia levou a minha mulher a ter uma atitude muito negativa. Ele devia ter mais ou menos uns anos quando isso aconteceu. Minha mulher mandou que ele fosse para o quarto. Ele não quis ir e minha mulher foi para o quarto dela e passou um tempo meditando, pensando sobre a situação, tendo momentos espirituais, tentando preparar o seu coração, pedindo ajuda para que a comunicação com o nosso filho não fosse negativa, mas sim positiva. Ter ficado algum tempo meditando, ela saiu porque sabia que tinha que tomar medidas corretivas com ele, dando-lhe uma surra. Porém, quando saiu de lá, ela estava preocupada em como ele estaria. Quando ela se encontrou com o nosso filho, ele estava em seu quarto, porém, na porta, e lágrimas começavam a rolar de seus olhos. E assim que avistou sua mãe, ele correu e a abraçou e disse: "Mamãe, me perdoa, eu agi mal, muito mal, eu sinto muito." Ele não estava querendo fugir do castigo porque sabia que quando eu e minha esposa prometíamos uma surra, nós dávamos. De modo que a minha esposa o convidou para entrar no quarto. Eles se sentaram e começaram a conversar. E ela disse: "Vamos repassar o que aconteceu." E repassaram o ocorrido. Meu filho reconheceu o erro que cometera e ela perguntou se ele sabia o significado daquilo, que ele teria que assumir as consequências. E nesse momento meu filho se levantou e disse à minha esposa: "Sim, mamãe." E foi até o seu armário, abriu, pegou o seu cinto e disse: "Pode bater com ele, mamãe." Como se sente um pai ou uma mãe quando um filho age assim? Com todo o respeito, está disposto a receber o castigo. Não somente isto, mas quando chegou àquele ponto, naquele momento o menino estava disposto a ouvir as palavras de sua mãe e pronto para receber a surra. Nós tínhamos um acordo que dizia quantas cintadas eles deveriam receber, de modo que saberiam quantas receberiam para estarem preparados para o que viesse e assim não teriam que ficar imaginando: será que ela vai bater até cansar o braço? Ou alguma coisa semelhante. Eles perguntavam quantas seriam e eu respondia: eu não sei quantas, 7 ou 8, sei lá. E para minha esposa era doloroso fazer isso. Quando tudo está calmo, está tranquilo, quando há paz e amor no coração, dar uma surra num filho ou filha não é fácil. Eu ensinei a ela que quando desse uma surra, desse de forma que doesse, pois se não bater forte, a criança com certeza vai sair chorando porque sabe que os pais esperam que ela chore. Mas ao sair do quarto vai olhar para a irmã e dizer: "Ah, não doeu nada." Portanto, quando se dá uma surra, deve se dar de tal maneira que a criança sinta. E a minha mulher começou a dar e disse que seria de 1 a 12. Quando chegou a um certo momento, a criança começou a chorar. E faltavam a terceira e a quarta e continuava chorando. E era bem doloroso. Então chegou a quinta. Minha mulher deu a quinta e aí parou. E aí ela não deu nem a sexta, nem a sétima, nem a oitava. E ele continuava chorando e disse para ela: "Ainda faltam 3. E a minha mulher o levantou, o abraçou, o beijou e disse: "Sabe de uma coisa, filho? Você foi tão responsável. Esteve disposto a levantar e pegar seu próprio cinto, me trouxe sem tentar escapar da surra nem nada, que eliminei as últimas 3. Estava utilizando o método do reforço, que já mencionamos. Usar uma atitude positiva imediatamente com alguma coisa que a criança aprecie. Isto quanto à surra. Ponto número 4. Uma criança de 4 anos que molha a cama à noite deveria trocar os lençóis sozinha. O que vocês acham disso? Se já conhecem as etapas de desenvolvimento de uma criança, sabem que aos 4 anos uma criança não tem idade para trocar os seus próprios lençóis.
Eu conheço muitos pais que não trocariam os lençóis se molhassem. Porque não é natural para uma pessoa imaginar que vai ter que levantar e fazer tudo isso à noite quando está com sono. Pretender que as crianças façam coisas que não estão preparadas não é o correto, mas sim, poderíamos. Ajudar que a criança se sinta confortável em uma situação assim. Uma criança que molha a cama geralmente faz isso por uma variedade diferente de motivos. Sabemos que as razões podem ser psicológicas, fisiológicas, pode haver traumas pelos quais a criança está passando, causando que molhe a cama, pode haver mudanças na família que a afetaram e que fizeram com que se sentisse assim. E o pior que os pais podem fazer é criar a vergonha na criança. Seria bom que os pais tentassem protegê-la para que ninguém soubesse. Soube de pais que colocaram o colchão do lado de fora para que os vizinhos soubessem. Quando souberem que molha, realmente vai aprender a parar de molhar. É a pior coisa que poderiam fazer. Às vezes, molhar a cama é o resultado de uma herança. Em algumas famílias é hereditário, parece seguir uma cadeia de uma para outra. Portanto, se isso é assim, o que poderíamos fazer para ajudar a criança que molha a cama? Fazer ela sentir que é uma coisa que a incomoda. E sabe que muitas pessoas experimentam isso. E vamos tentar protegê-la da situação para que ninguém fique sabendo. E vamos tentar, então, dar a oportunidade de aprender como passar por este momento que é tão difícil. Isto é o que poderíamos fazer. O ponto seguinte diz: se a criança está zangada, não se deve permitir que diga a seus pais, te odeio. Eu sei muito bem que alguns de vocês acham que ela não deve dizer isto e outros que acham que devemos procurar escutá-las e entendê-las. Eu tenho certeza que todos nós queremos que os filhos aprendam a se relacionar com as emoções que têm. Temos que aprender, então, a deixar que eles expressem os seus sentimentos. Não quer dizer que os sentimentos expressados por esta expressão, eu te odeio, seja correto. Explicar à criança que, nesta família, pode ser que às vezes não estamos contentes uns com os outros, mas que nos amamos muito. Às vezes pode ser que você esteja zangado com seu pai. E estar zangado com seu pai vai fazer com que sinta no seu coração que está chateado. Mas dizer eu te odeio não é correto. Você escuta da primeira vez, mas na segunda ensina a não dizer. Assim ensina a criança a lidar com sentimentos negativos. Esse é um dos exemplos de muitas coisas que poderíamos fazer para tornar a disciplina mais eficiente, mais positiva, mais repleta de alegria e de contexto familiar. Uma forma de poder criar uma aproximação entre pais e filhos. A disciplina não é uma coisa fácil. Para os pais, é uma tarefa que exige dedicação constante. Às vezes muito difícil, às vezes a dor. Eu não quero desanimá-los, mas na tarefa de sermos pais, todos temos uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio. Façamos o melhor possível. A recompensa é termos conseguido uma disciplina onde combinamos de uma forma harmoniosa, nos limites, no amor e na forma mais eficaz para conseguir que nos lares nossos filhos cresçam num ambiente de maturidade, de respeito, de equilíbrio e de saúde emocional. O que queremos para eles? Para que quando eles cresçam, possam então se sentir integrados a uma sociedade onde se busca o bem dos demais e onde queremos aprender a ser uma bênção para os outros.